Conforme prometido, nós vamos fazer um exemplinho ou dois para você ver essa análise vetorial do teorema do impulso. Porém, eu queria que você deixasse isso bem claro na sua cabeça, bem claro, que isso daqui é uma constante em vestibular tradicional. Numa prova mais puxada para contextualização, isso aqui não é uma grande vedete não, tá? Mas vamos lá. Eu disse que o impulso resultante era a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. De acordo com o que a gente estudou em vetores, toda diferença vetorial é a soma de um vetor com o oposto do outro. Conforme disse no vídeo anterior, isso não é chegar ao valor e substituir, não. Nós não estamos tratando de uma grandeza escalar, nós estamos tratando de uma grandeza vetorial. E aí, como é que a gente faz uma diferença vetorial? A gente soma um vetor com o oposto do outro. E o que é esse oposto do outro? Você inverte o sentido desse vetor. Vamos pegar um exemplozinho prático. Um jogador recebe uma bola que chega com uma certa velocidade inicial e ele amortece essa bola no peito, tudo bem? E ela é devolvida com uma certa velocidade final. Mesma direção, mas no sentido oposto. Vamos colocar que a massa dessa bola é de 400 gramas, pode ser? Vamos colocar que essa bola chegou com uma velocidade de, vou colocar 8 metros por segundo. E saiu com uma velocidade de 0,6 metros por segundo em módulo. Tudo beleza? Tá ligado que situação é essa? Amortecer a bola do peito, beleza? Mas ela não parou por completo, ela ainda voltou com uma certa velocidadezinha. E meus amigos, essa força não foi constante. E o gráfico representativo da variação dessa força está dado aqui, ó. Força contra tempo. Ela durou 0,2 segundos a interação e ele teve um valor máximo que essa força atingiu. Quanto foi esse valor máximo? Vem comigo, olha só. No gráfico força-tempo, a área sobre esse gráfico seria o nosso impulso. Droga. Para eu descobrir o valor dessa força, eu tinha que ter esse impulso. Tcharam! Olha só. Se essa bola chegou com uma certa velocidade inicial, ela tem uma certa quantidade de movimento inicial para cá. Se essa bola saiu com uma certa velocidade para cá, ela tem uma certa quantidade de movimento final para cá. Lembra que o impulso vai ser a soma vetorial do vetor quantidade de movimento final com o oposto do inicial. Isso é um desenho. Isso não é um cálculo. Ou é um cálculo vetorial, se você preferir, mas é uma representação geométrica. Vetor é um ente geométrico. Então, a quantidade de movimento final está aqui, ó. Olha Jesus chegando, ó. Mas menos a quantidade de movimento inicial. Uou! Olha só. Só fiz inverter o sentido do vetor. O impulso não é a resultante desses dois vetores? Uau, 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 uau. Meu nome é Brau. Olha o vetor impulso aqui. Módulo da quantidade de movimento final. 0,6 vezes 0,4, 0,24. Quilogramas vezes metro por segundo. Módulo da quantidade de movimento inicial ou do menos quantidade de movimento inicial. Isso é só um tamanho. A massa vezes a velocidade fica 3,2, 3,20, se você preferir para facilitar as contas ali. Quem é o módulo do nosso impulso? Esse tamanho com esse tamanho. 3,44. Amigos, esse impulso vai ser essa área aqui. E essa área vai ser a base vezes a altura sobre 2. Se esse impulso vai ser 3,44, 0,2 por 2, 0,1,
deixa a luz do céu entrar, olha só. Essa força máxima vai ser de 34,4 newtons. Então, não era uma conta de só chegar, pessoal, e substituir valores, não. Você vê que era um cálculo vetorial. Por isso que eu pedi muita calma para a gente olhar para o teorema do impulso de forma independente, tá? Mas vamos dar continuidade no nosso bate-papo. Talvez o que exista de mais importante no estudo do impulso e quantidade de movimento seja a definição de um sistema isolado de forças externas. O que é que seria isso? Um sistema isolado de forças externas. Vamos escrever aqui? Um sistema isolado de forças externas, isolado de forças externas, ele tem por característica, meus amores, que ele é isolado de forças externas. As forças externas sobre esse corpo são nulas. Se as forças externas são nulas, o impulso resultante sobre esse corpo é nulo. Só que o impulso não é a variação da quantidade de movimento? Ora. Qual é a única hipótese que existe na natureza para uma diferença, mesmo que vetorial, seja nula? Se esses dois vetores forem iguais. Meus amores, se vocês tivessem noção do quanto isso aqui era importante, meu Deus, vamos ver se eu lembro de cabeça uma questãozinha. Todo problema de colisão termina nisso daí. Todo problema de colisão, melhor dizendo, começa por um sistema isolado de forças externas. Nós tivemos uma questão muito interessante no Enem. Eu creio que eu lembro dos dados, onde tinha um carrinho de massa, um carrinho 1, de massa 150 gramas, ele vinha se movimentando sobre um trilho de ar, para não ter atrito, com uma velocidade V1. E ele vai se chocar contra um carrinho 2 de massa desconhecida, que estava inicialmente em repouso. E ele disse que isso antes desses corpos se encontrarem. Você vê que a gente nem está falando de colisão ainda, nem nada, mas já está usando o que resolve toda colisão. Depois da colisão, ele nos disse que os dois carrinhos saíram juntos. O carrinho 1, com seus 150 gramas, e o carrinho 2, com sua massa desconhecida. E eles saíram com a velocidade V2. E, amigos, ele dava uma tabelinha muito interessante para a gente, que era assim. Ele disse que o carrinho 1, posição, instante, que no tempo zero ele estava na posição 15, se eu não me engano. Acho que era 15, eu vou colocar aqui 15. E que no tempo 1 ele estava na posição, deixa-me ver agora, vou colocar 30. O que é que a gente pode dizer? As posições estavam em centímetros, creio que os valores sejam esses. Eu acho que estou lembrando, é isso aí sim. Galera, o que está escrito aqui? Quem vai da posição 15 para a posição 30 em 1 segundo, e se ele vinha com a velocidade constante, é porque ele vinha com a velocidade de 15 metros por segundo, cara. 15 centímetros por segundo. Aí ele dava uma tabelinha também para o carrinho 2. E ele dizia as posições do carrinho em centímetros, quanto tempo em segundo. No tempo zero, ele estava na posição 45. No tempo 1, ele continua na posição 45. Quando o tempo está passando e o corpo não sai do canto, é porque ele está em repouso. Era o que estava escrito aqui. Tá boa? Na tabelinha tinha ainda assim, que no tempo 8,
esse corpo estava na posição 75. E que no tempo 11, ele estava na posição 90. Aqui também, que no instante 8 estava na posição 75 e no 11 estava na posição 90. Amores, no mesmo instante, no mesmo local, significa que eles estão andando juntos. E quem andou de 75 para 90 andou 15 centímetros em 3 segundos. Que velocidade ele tem? 5 centímetros por segundo. Amores, essa interação desses carros envolveu alguma força externa ou somente a que um faz no outro, a que o outro faz no um? Somente a interação entre eles. Então, a quantidade de movimento antes deles se chocarem e depois de se chocarem tem que se conservar. Quem tinha quantidade de movimento antes? O carrinho 1. 150 vezes 15. O carrinho 2 estava parado. Depois da colisão, 150 mais M2 vezes a nova velocidade do conjunto, que é 5. Galera, 15 por 5, 3. 450 menos 150. 450 menos 150 vai dar que esse outro carrinho tem uma massa de 300 gramas. Como você pode ver, é muito mais simples de usar do que o que a gente imagina. E quanto mais treino, mais proximidade a gente fica. E esse negócio de chamar as coisas de difícil, às vezes elas nem são difíceis. Elas eram desconhecidas, beleza? Esperamos tê-lo ajudado. E caso você precise conversar, perguntar alguma coisa, ou você usa o nosso Instagram, @VascoVV, ou você usa aí o bate-papozinho dos comentários do vídeo, ok? Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.